Salve galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Muito bem, vamos para mais uma aula de física e a nossa aula, o nosso assunto de hoje é trabalho, energia e potência mecânica, ok? Nós vamos ver então as bases. Essa aula aí é uma aula básica sobre os conceitos de trabalho, as modalidades de energia e de potência. Então, uma aula base com os conceitos, certo? E a gente vai aprofundar esse assunto durante o decorrer dos capítulos seguintes, beleza? Então, prestem bastante atenção, porque aqui teremos as bases das modalidades de energia que a gente usa em mecânica, principalmente o trabalho e como ele influencia nessas modalidades de energia. Beleza? Vamos lá então. Bom, a energia mecânica ela é uma soma de algumas energias e ela é dividida em algumas modalidades. E eu coloquei aqui as modalidades que nós temos na energia mecânica. Nós temos a energia potencial gravitacional, que depende da gravidade e da altura, certo? Então, a energia potencial gravitacional é medida a partir de um referencial. Desse referencial você mede uma altura h e nós temos a definição da energia potencial gravitacional como mgh, massa vezes gravidade vezes altura, ok? A energia cinética, que é meio de mv² ou mv² sobre 2, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, é uma energia que está relacionada com a velocidade de um corpo, está relacionado com o seu movimento, ok? E a energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. K é a constante da mola, x é a deformação que se dá para essa mola, beleza? Então, kx² sobre 2, nós temos a energia potencial elétrica. Então, nós temos aqui três modalidades de energia. Tranquilos? Essas três modalidades de energia estão sempre presentes na energia mecânica ou em sistemas mecânicos, tá certo? E agora a gente vai ver como que o trabalho se relaciona com cada uma dessas modalidades de energia. Então, ó, você tem um corpo aqui. Para erguer um corpo, né, esse corpo tem uma massa, para erguer esse corpo eu tenho que fazer uma força para cima. Essa força para cima, ela vai ser responsável por vencer a força gravitacional para baixo. Mas para esse corpo entrar em movimento, ele vai ter que ganhar velocidade, portanto energia cinética. E para ganhar energia cinética, eu vou ter que transferir energia para ele. E eu transfiro energia em forma de trabalho, certo? Então, olhem só, nós temos aqui a força-peso, ok? O sentido da força peso é para cima, então eu tenho que fazer para baixo, desculpa. Eu tenho que fazer uma força para cima, beleza? Para vencer a força peso do corpo. O deslocamento, ΔH, certo? Vai me dar, então, massa vezes gravidade vezes altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Isso está relacionado com o trabalho que eu tenho que realizar para dar a esse corpo uma certa energia potencial gravitacional. Percebam que os dois vão ter sinais opostos, porque a energia potencial gravitacional está aumentando, eu estou aumentando a altura desse corpo, ok? Já o trabalho da força-peso, eu estou fazendo uma força em sentido, aliás, estou fazendo um deslocamento em sentido oposto à força. Então, isso causa um trabalho negativo, ok? Para a energia cinética, eu tenho uma bola ali, uma bola de beisebol, e eu quero jogar essa bola de beisebol, certo? Então, para jogá-la, eu vou ter que fazer uma força. Essa força vai realizar um trabalho. O que significa isso na prática? Que eu vou transferir energia para essa bola para que ela tenha energia cinética. Então, eu realizo o trabalho sobre a bola para que ela tenha energia cinética. Energia cinética, nós vimos a modalidade da energia cinética, mv² sobre 2, ok? Então, é preciso realizar um trabalho na bola para que ela ganhe energia cinética. E a última modalidade de energia, nós temos a mola, né? Bom, eu preciso fazer uma força sobre a mola para que a mola acumule energia potencial gravitacional. E, de novo, eu estou fazendo um trabalho, certo? O que essas três situações elas têm em comum?
O que essas três situações têm em comum é que eu sempre tive que realizar uma força e essa força realizou um deslocamento. Essa força com deslocamento dá para a gente a definição de trabalho, certo? O trabalho é o deslocamento realizado por uma força aplicada em um corpo, ok? E isso vai dar como consequência a variação da energia mecânica. Sempre que você realiza trabalho sobre um corpo, sempre que você faz uma força e esse corpo entra em deslocamento, você está realizando um trabalho. E esse trabalho ele é responsável por variar uma ou mais de uma modalidade daquelas três que nós falamos, que estão dentro ou estão classificadas como energia mecânica, certo? Então, se você realiza um trabalho, você pode variar a energia cinética, por exemplo. Se esse trabalho for positivo, você pode aumentar a velocidade do corpo. Esse trabalho ele pode variar a energia potencial gravitacional e elas têm sinais opostos. Quando você realiza um trabalho positivo, você tem uma variação de energia potencial gravitacional negativa. E quando você realiza um trabalho positivo, você tem uma variação de energia potencial elástica negativa, certo? Então aí estão relacionados os trabalhos, o trabalho com as variedades da energia mecânica. Beleza? Mas o que é o trabalho? A definição matemática de trabalho, então, está aqui. Trabalho é igual a força que realiza um deslocamento vezes um deslocamento. Para ser mais criterioso, nós temos aqui um cosseno de θ, certo? Esse multiplicado aqui, ó, força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. O cosseno de θ, esse θ é um ângulo entre a força e o deslocamento, certo? E dentro disso aqui, nós podemos ter três possibilidades. Aqui nós temos duas possibilidades. Então, ó, quando o trabalho é positivo? O trabalho vai ser positivo quando θ for maior ou igual a zero e menor do que 90. Ou seja, θ está entre 0, podendo ser 0, e 90, não podendo ser 90. Ok? O que acontece? Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos um trabalho motor. Ou seja, o deslocamento está no mesmo sentido da força. O deslocamento e a força têm o mesmo sentido. Significa que o agente que está fazendo força sobre aquele corpo está transferindo energia para esse corpo em forma de trabalho, certo? Nós temos o segundo caso. O segundo caso é quando θ é maior do que 90 e menor ou igual a 180, certo? Não podendo ser 90. Então, maior do que 90 e menor ou igual a 180. Aí, nós dizemos que o trabalho ele é resistente, porque o cosseno de θ no segundo quadrante, ou seja, quando o ângulo está entre 90 e 180, é menor do que 1. Aliás, é menor do que 0. Então, ele é negativo, certo? Não é menor do que 1, é menor do que 0. Então, portanto, ele é negativo. Isso significa que o agente que está fazendo a força, portanto, realizando o trabalho, ele não está fornecendo energia para o corpo, e sim tirando energia para o corpo em forma de trabalho. Um exemplo clássico disso é o atrito. O atrito é sempre oposto ao movimento. Isso significa que o ângulo entre o deslocamento e o atrito, a força de atrito, é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Isso significa que a força de atrito realiza um trabalho negativo, certo? A força de atrito ela tira energia do meu sistema. Beleza? A gente já sabia disso, né? Eu falei para vocês que tinham três casos possíveis e eu comentei dois. Ângulo entre 0 e 90, não podendo ser 90. Ângulo entre 90 e 180, não podendo ser 90. Percebam que nós paramos no caso 90, certo? Existe um terceiro caso, que é o caso quando θ é igual a 90. Ou seja, quando o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 90. Cosseno de 90 é igual a zero. Então, se eu tenho uma força que é perpendicular ao movimento, ou seja,
uma força que forma um ângulo de 90 graus com o movimento, essa força não realiza trabalho. Ela não tira energia do sistema, ela também não fornece energia para o sistema, certo? Então, ela não altera a energia do sistema em forma de trabalho. Beleza? Então, percebam que aqui, um trabalho positivo, a energia mecânica do sistema tende a aumentar. Por exemplo, a energia cinética do corpo vai aumentar. Sempre que houver trabalho, vai ter uma variação da energia cinética positiva. Quando o trabalho é negativo, a energia mecânica do sistema tende a diminuir. Por exemplo, diminuindo a energia cinética do sistema. Beleza? Tranquilos? Então, aqui está a base e como o trabalho se relaciona com as modalidades de energia. Bom, aí existem alguns teoremas que nós vamos aprofundá-los durante os capítulos. Aqui eu vou apresentar alguns teoremas e nós iremos usá-los bastante para a resolução de exercícios, ok? O primeiro teorema é o teorema trabalho-energia mecânica. Então, sempre que houver trabalho sobre um corpo, o trabalho da força resultante, ou seja, a soma de todos os trabalhos que atuam sobre um corpo, isso significa que pode ser mais do que um. Você pode ter um corpo que tem a força-peso, a força normal, uma força para a direita e a força de atrito para a esquerda, certo? Nesse exemplo, se o corpo se move para a direita junto com a força que está fazendo ele se deslocar, a força-peso não realiza trabalho, porque ela é perpendicular. A força normal também não realiza trabalho, porque ela também é perpendicular, θ igual a 90. O trabalho da força de atrito é negativo, porque o ângulo é 180. E o trabalho da força F, puxando o corpo para a direita, é positivo. Então, o somatório de todos esses trabalhos vai ser igual à variação da energia mecânica, certo? E o que é a variação da energia mecânica? É a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional, se no corpo não existir elástica, ok? Se não existir aí um movimento elástico no corpo. Beleza? Então, a força-peso ela é inerente a todos os corpos, então ela não é considerada como uma força externa. Isso que eu acabei de explicar para vocês, ok? O trabalho do peso ele está contabilizado aqui, dentro da variação da energia potencial gravitacional, porque os dois têm movimentos verticais. Beleza? Muito bem. Então, aqui nós temos o teorema da energia cinética, certo? O que o teorema da energia cinética diz para a gente? Sempre que houver trabalho sobre um corpo, ok? Tem trabalho sobre um corpo, vai ter a variação da energia cinética, certo? Então, trabalho de um corpo, trabalho resultante, dá uma variação da energia cinética, que é isso aqui, ó, trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Então, se existe um trabalho positivo sobre um corpo, isso significa que a velocidade desse corpo irá aumentar. Ok? Se existe um trabalho negativo sobre esse corpo, significa que a energia cinética desse corpo vai diminuir a sua velocidade, certo? Aí é fácil da gente analisar isso com esse exemplozinho simples aqui. Nós temos o exemplo de uma pessoa saltando de paraquedas, né? Então, olhem só. Enquanto ela não estiver com o paraquedas aberto, o que acontece? Ela é acelerada pela gravidade, apesar de ter a força de resistência do ar. Olha essa forçazinha de azul aqui. Essa força é proporcional à velocidade. Então, à medida que ele é acelerado para baixo, a força de resistência com ar aumenta, até que a força de resistência do ar é igual à força gravitacional. Nesse momento, a velocidade dele vai ser constante, porque a resultante é zero. Só que isso acontece para uma velocidade muito alta, ok? Então, o que ele faz? Ele abre o paraquedas. Ao abrir o paraquedas, a força de resistência do ar se torna muito alta, mais alta do que a força-peso que acelera ele para baixo. E o que acontece? Você tem uma força desaceleradora. Então ele vai caindo, mas ao invés de cair acelerando ou com uma velocidade muito alta, ele cai desacelerando
até atingir o que a gente chama de velocidade terminal, certo? Quando ele atinge uma velocidade que é muito menor do que a velocidade que ele estava sem o paraquedas, certo? Então nós temos ali a análise do trabalho e da energia cinética. Quando o trabalho é maior do que zero, que é no início da queda, a energia cinética aumenta, ok? A força gravitacional e o deslocamento têm o mesmo sentido, portanto, trabalho positivo. Isso faz com que a energia cinética dele aumente bastante, acelerando. Beleza. Depois, quando ele abre o paraquedas, né, abrir o paraquedas, o trabalho da força resultante vai ser menor do que zero. Por quê? Ele continua se deslocando para cima, mas a força para baixo, desculpa, continua caindo. Mas a força resultante é para cima, certo? Então, o trabalho da resultante é negativo, estão em sentidos opostos. Isso faz com que a energia cinética do sistema diminua, certo? Então, vai diminuindo a velocidade com que ele cai, até que a força resultante sobre ele seja igual a zero, ou seja, a força que o paraquedas faz sobre ele igual à força peso, ok? Quando elas forem iguais, eu não tenho força resultante, portanto o trabalho da força resultante é igual a zero, então a variação da energia cinética também será zero, e ele cai com velocidade constante, que é uma velocidade terminal. Baixa, bem mais baixa do que ele estava antes de abrir o paraquedas, e isso não vai causar a morte do paraquedista. Beleza? Muito bem. As leis de conservação, certo? Que serão apresentadas nos capítulos posteriores, ok? Nos próximos capítulos nós vamos ver essas leis de conservação, que são muito úteis para resolver exercício, ok? Então, o que nós vimos agora, o trabalho das forças externas, o trabalho da força resultante, da variação da energia mecânica, que é a soma dessas duas variações, cinética e potencial, ok? Quando as forças externas são igual a zero, o que significa isso? Quando eu não tenho forças externas agindo ao sistema, apenas forças internas, tipo força-peso, nós dizemos que o corpo ou o sistema ele não recebe e nem cede trabalho, ok? Vai ser igual a zero. Isso significa que a energia mecânica não aumenta e nem diminui. Então a energia mecânica se conserva, ok? Aí nós vamos ter situações em que a energia mecânica se conserva, ela não aumenta nem diminui. E isso auxilia muito a resolução de muitos exercícios que seriam complicados de resolver por outros métodos, certo? Então, nós temos isso aí, e quando isso acontece, nós podemos dizer o seguinte, que o aumento da energia cinética corresponde a uma diminuição da energia potencial. Então, se a energia cinética aumentar 50 joules, significa que a energia potencial tem que diminuir 50 joules, e vice-versa, ok? Esses são sistemas que a gente chama de sistemas conservativos, beleza? Sistemas que não têm forças externas, apenas forças internas. O atrito, por exemplo, galera, é uma força externa ao sistema. Então, quando tem força de atrito, nós não temos um sistema conservativo, nós temos um sistema dissipativo. O atrito funciona como uma força dissipadora de energia, uma força que consome energia do sistema, né? Então, por exemplo, nós temos os freios ali de um carro que vão aumentar o atrito. Esse atrito vai consumir a energia cinética do carro, fazendo com que ele diminua a sua velocidade, ok? Então, nós temos ali, certo? Isso auxilia bastante. No atrito, nós sabemos que existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético, certo? O atrito estático é aquele que aumenta gradativamente até atingir o pico máximo, até atingir seu valor máximo, certo? Quando ele atinge o valor máximo e você continua aumentando a força aplicada sobre o corpo, você vence o atrito estático e esse corpo passa a se mover sobre um atrito cinético. Esse atrito cinético que vai ser responsável por tirar a energia cinética do sistema ou dissipar energia cinética do sistema.
Percebam que no início, enquanto o corpo não se movimenta, não tem trabalho da força de atrito, né? Não tem movimento, não tem trabalho. Não tem deslocamento, não tem trabalho do atrito estático. Ok? Então, o atrito estático, ele segura o bloco, né? Ele resiste ao início do deslocamento, do deslizamento. Isso vocês sabem lá de Física 1. Enquanto o atrito cinético, ele vai ser aquele responsável por dissipar energia, ok? Numa montanha-russa, a gente pode fazer essas análises aí numa montanha-russa, né? Então, se os atritos eles forem desprezíveis, tanto dos trilhos quanto do ar, nós não temos forças externas. A gente só vai ter a força peso agindo no carro. Então, significa que nós temos um sistema conservativo. Isso significa que a energia mecânica de um ponto é igual à energia mecânica de qualquer outro ponto. Isso também significa que se houver um aumento de 50 joules de energia cinética, vai haver uma diminuição de 50 joules de energia potencial gravitacional. Beleza? Então, por exemplo, você tem uma energia cinética zero no ponto mais alto, ele sai aqui, ó, do repouso, então energia cinética inicial zero, e a energia potencial gravitacional dele 100 joules. À medida que ele vai descendo, ele vai fazendo conversão de energia aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, se ele tem 20 joules de energia potencial, significa que ele tem 80 de energia cinética. A soma das duas vai dar sempre o mesmo tanto. 0 mais 100, 100. 20, aqui tem que ser 80, 20 mais 80, 100. Energia cinética energia mecânica se mantém. Se nesse ponto em específico ele tem 30 joules de energia cinética, significa que ele tem 70 de energia potencial, certo? 30 mais 70 vai dar o mesmo que 20 mais 80, que vai dar o mesmo que 0 mais 100. Então, a energia mecânica se conserva. Tranquilo? Beleza? Então, a gente pode analisar isso nesse tipo de movimento aqui, ó. Aqui nós temos a energia cinética, aqui nós temos a energia potencial e aqui nós temos a energia mecânica. Então percebam ó, que essas barras aqui elas ficam se alterando. Enquanto uma diminui, a outra aumenta, certo? Enquanto a energia cinética aumentar, a energia potencial diminui. Isso significa que eu estou caindo, ok? Olha lá, caindo, esse diminui e esse aumenta. Agora eu vou começar a subir. Subindo, esse diminui, esse aumenta. Beleza? Porém, a energia mecânica se mantém constante. A soma das duas sempre vai dar o mesmo valor. Ok? Isso é um sistema conservativo. Beleza? Então, nós podemos dizer que nesse sistema aqui há conservação da energia mecânica. Nesse sistema, a mesma história. Olhem lá. Aqui nós só pegamos um pedacinho pequeno daquele negócio. Enquanto ele cai, a sua altura diminui. Portanto, a sua energia potencial gravitacional diminui, mas ele é acelerado para baixo, então ele ganha energia cinética. Enquanto ele perde essa, ele ganha essa. Então, uma está sendo transformada em outra, de forma que a energia mecânica se mantém constante. Então, de novo, nós temos um sistema conservativo, ok? Agora, olhem essa situação. Essa situação ela é curiosa, né? É um pouquinho diferente do que nós tínhamos até então. O que acontece? Daqui para baixo, a energia mecânica se mantém. Olhem lá as barrinhas. Uma diminuindo, outra aumentando, e essa aqui não se altera. Quando ele entra aqui, nós temos alguma coisa que, por exemplo, abriu paraquedas. Abriu paraquedas, eu tenho uma força externa. Essa força externa realiza trabalho, ok? Olha o que acontece com a energia cinética e mecânica. As duas vão diminuindo. E a potencial não acontece nada, porque ele está na mesma altura. Então, esse sistema não é um sistema conservativo. Nós temos aqui uma dissipação de energia, certo? Daqui para frente, a energia começa a ser dissipada. E nós temos um trabalho negativo, né? Um trabalho que o deslocamento é para a direita e a força é para a esquerda, dissipando a energia do sistema. Beleza? Então, temos uma dissipação aí. Essa dissipação pode ser, por exemplo, em forma de calor. Mesmo exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um atrito, ó. Nós temos aqui descendo uma rampa com gelo, então a gente considera sem atrito. Enquanto ele está descendo,
conservação da energia. Mas quando ele chega nessa parte aqui, ó, olhem lá, energia cinética diminuindo, mecânica diminuindo e trabalho negativo, certo? É isso aqui que acontece num sistema dissipativo, ganhando energia cinética às custas da energia potencial gravitacional, até chegar no nível de altura zero, e a energia começa a ser dissipada em forma de calor, no atrito aí, por exemplo. Beleza? Muito bem, galera. O que nós vimos aí agora foram as bases, né, que regem as energias. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e o trabalho. Ok. O que nós vamos ver agora é o conceito de potência. Potência média e potência instantânea, tudo relacionado com movimentos mecânicos. Então, olha esses dois exemplos de elevador aqui, ó. Nós temos um elevador subindo muito rápido e um elevador subindo devagar, certo? Esses dois elevadores, eles têm algo em comum e algo diferente. O que eles têm em comum? Bom, é o mesmo peso nos dois casos, certo? A mesma pessoa nos dois casos. Portanto, a força-peso que o motor desses elevadores tem que vencer é a mesma nas duas situações. Então, o trabalho é o mesmo. Estou levando na mesma altura, ó, levando de um ponto até o outro, de um ponto até o outro, mesma altura para os dois. O que muda é o tempo, certo? Então, o que nós podemos dizer ali, ó? Os pesos e alturas, elas são iguais, certo? Então, o trabalho dos motores são iguais. O que altera é o peso, ou o tempo, certo? E essa relação de tempo nos dá a potência. O motor da direita, ele é mais potente do que o motor da esquerda. Ele realiza o mesmo trabalho, mas no intervalo de tempo menor, certo? Então, trabalho por unidade de tempo ou energia por unidade de tempo é igual a potência. E isso é a potência média. Então, a potência média desse motor da direita é maior do que a potência média do que o motor da esquerda, porque ele realiza o mesmo trabalho no intervalo de tempo menor. Ok? Bom, a potência nós usamos o watt como unidade de medida, né? Então, nós temos o watts, ok? Watts, ele é joule por segundo. Joule, unidade de medida de trabalho ou energia mecânica, certo? E segundo, tempo. E a potência instantânea? Como que nós podemos medir a potência instantânea? A potência instantânea, ela pode ser medida pela força aplicada em um corpo num determinado momento e a velocidade do corpo naquele determinado momento, certo? Então, a potência instantânea, ela pode ser calculada assim: força vezes velocidade. A força naquele momento vezes a velocidade naquele momento. Isso vai dar a potência de um determinado momento específico. Não dá a potência média, ok? E aqui nós temos as unidades, né? Unidades de medida de potência aqui, os múltiplos e submúltiplos, beleza? E aí a gente pode então fazer uma comparação aí do HP, né? É uma unidade inglesa de potência, e o quilowatt-hora, por exemplo, né? O kWh, né? O potência aqui medida, nós temos o seguinte: a unidade watt é potência por unidade de tempo, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, a unidade de potência em watts com o tempo em segundos. Se eu multiplicar 1 watt por 1 segundo, eu tenho 1 joule de energia, ok? Kilowatt. Então, se eu tiver 1 kW, ou seja, 1000 watts em 1 segundo, eu tenho 1000 joules de energia, ok? Se eu fizer isso em horas, kilowatt em hora, ou seja, 1000 watts em 1 hora, eu vou ter 1000 vezes 3600, que é o tempo de 1 hora. Então, eu tenho 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, ou 3,6 megajoules, ok? O HP, que é o horsepower, é uma medida de potência inglesa, certo? Ele tem essa equivalência aqui, ó. 1 HP é igual a 746 watts, ou seja,
0,746 kW. Esse é o HP. Essa medida é muito comum para motores, né? Se medir a potência de um motor em HP, ok? Galera, espero que tenham gostado da nossa aula aí, nossa aula de introdução à energia mecânica, e nós vamos usar as bases dessas unidades que nós vimos aqui para os capítulos seguintes, ok? Valeu, galera, obrigado pela aula e espero vocês na próxima.